Inicialmente, eu quero agradecer a gentileza do convite de vocês e a confiança depositada em mim para estar aqui conversando com vocês sobre diversos aspectos da doutrina espírita. Então, muito obrigado pelo convite. Eu elegi o tema de uma maneira interessante. A Lucimere me deixou a liberdade de articular o tema como eu achasse melhor. Eu achei melhor inverter. Provas e expiações a gente está muito acostumado a dizer, não é isso? Eu achei melhor dizer expiação ou prova. Porque na nossa cultura espírita se formou um conceito muito forte de expiação. A gente começa a acreditar que tudo na vida é expiação, sabe? A gente começa a acreditar que tudo acontece porque tinha que acontecer. A gente se inspira naquela ideia, que é uma ideia inclusive islâmica, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o queira. E aí, com base nisso, a gente começa a imaginar que tudo era porque era para ser assim mesmo, que não tinha jeito, é porque é da vontade de Deus. E aí a gente começa a carregar pesos para os ombros da gente que não fazem o menor sentido. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, e por isso eu inverti o tema. Expiação? Será que não é apenas uma prova, um aprendizado? E aí vamos procurar debulhar essa ideia melhor para a gente ter condições de entender. Vamos primeiro entender que essas palavras, expiação, prova, elas são metáforas, tá? Nossa linguagem é constituída de metáfora, constituída de metáforas no plural. É importante a gente trazer um pouquinho a linguística para nos ajudar a compreender o universo em que nós estamos inseridos e o uso que nós fazemos dessas palavras do ponto de vista cultural. Então nós criamos uma cultura no meio espírita que valoriza muito essas metáforas que Kardec utilizou e utilizou com muita propriedade. Ontem eu estava olhando lá no Livro dos Espíritos, a palavra prova aparece muito mais do que a palavra expiação. Mas na nossa tradição a gente acabou falando muito mais de expiação do que de provas. Isso é cultura, isso é construção social. É a gente que vai fazendo essas coisas, esses arranjos, essas explicações a partir dos conceitos que Kardec nos trouxe. Mas quais são mesmo os conceitos que Kardec nos trouxe? Vamos procurar lembrar deles? Então vamos pegar primeiro o conceito de prova. O que é a prova, né? Aliás, não, deixa eu fazer o inverso, como eu propus para vocês. Deixa eu inverter também aqui agora. Deixa eu falar primeiro do conceito de expiação. O que é expiação? Até eu fui lá pegar no dicionário para ele me ajudar a articular. Na metáfora que Kardec usa, eu vou pegar como prova, por exemplo. Prova é coisa de escola, né, gente? Coisa que a gente faz para verificar se a pessoa aprendeu ou não e etc. Então, se a gente pegar pela metáfora da escola que Kardec usa para estabelecer a questão da prova, a expiação seria o ano repetido. Seria o ano repetido. O aluno que tomou bomba, ele usa essa figura no Livro dos Espíritos, no Evangelho. O aluno que foi reprovado volta a repetir o ano e para que ele possa aprender o que ele não aprendeu. Bom, mas isso é expiação? Será que eu posso considerar isso expiação? Porque expiação, na verdade, esse conceito vem muito da ideia da prisão. Vem muito da ideia da prisão, onde o prisioneiro é encarcerado para responder por um crime que ele cometeu. Então, pela tradição judaica, entendia-se que a pessoa que está sofrendo as consequências do seu erro está expiando o seu erro. Por isso era também um importante conceito judaico, que era a reparação. Então, se você errou, você vai oferecer um sacrifício a Deus para compensar o erro que você cometeu. Você vai colocar lá no altar alguma coisa da sua produção, ou um animal, para que essa fumaça suba até Deus e Deus perceba que você se arrependeu do erro que você cometeu. Era assim na religião judaica antiga. Então, esses conceitos vêm com a gente. Então, a gente entende expiação como se fosse uma espécie de punição por um erro cometido, como se eu estivesse numa cadeia. Kardec usa no Evangelho segundo o Espiritismo essa metáfora também, que a gente pode imaginar a Terra como se fosse uma grande prisão, também uma grande escola, mas também um hospital. E aí é preciso a gente entender que são metáforas. Metáforas são significados, imagens atribuídas para nos trazer certos entendimentos. Só isso e nada mais. Mas na metáfora que Kardec utiliza da escola, a expiação tem muito mais a ver com o ano repetido. O ano repetido. E aí vamos então para o conceito de prova. E o que é a prova na metáfora da escola? A prova é o teste de aprendizagem.
A prova faz parte dos processos naturais de aprendizado da escola. A escola, ela verifica o aprendizado dos seus alunos, dos seus estudantes, aplicando periodicamente determinados tipos de atividade. Há um trabalho para se fazer, uma determinada missão de que os alunos são encarregados, uma aferição de conhecimento que o professor depois vai conferir e ver se você compreendeu mesmo. Então, esse é o sentido de prova na escola, sentido que Kardec adota como metáfora. E aí eu quero chamar a atenção para uma outra metáfora que é muito interessante, que está presente na nossa literatura espírita. Eu digo que a gente devia muito analisar nossa literatura espírita, porque ela é muito rica de conteúdos que nos ajudam a compreender melhor os próprios princípios da doutrina. É um espírito que psicografou através do Chico. Ele se apresenta como veneranda. E talvez pelas correlações, parece que Chico está se referindo a um dos espíritos que habitam o que ele entendeu como sendo uma colônia espiritual chamada Nosso Lar, que está relatado naquele livro Nosso Lar. Eu acho um livro belíssimo, belíssimo, de uma delicadeza, de uma ternura, de uma riqueza conceitual, e se chama Os Filhos do Grande Rei. E o que é que Veneranda está querendo dizer ali para nós? Ela está querendo dizer que nós somos os filhos do Grande Rei, para os quais Deus, a bondade divina, a providência divina, construiu uma belíssima escola que é essa, o planeta Terra, onde nós poderemos desenvolver os potenciais do nosso espírito. Olha que imagem mais linda que ela cria. Metáforas, mais uma vez, metáforas. Se a gente então pega essa metáfora da escola que Veneranda usa, juntando com a metáfora da escola que Kardec usa, para a gente compreender as situações da vida em que a gente está envolvido, nós podemos entender que a grande maioria das situações nós vamos ter como provas habituais do cotidiano. Porque o planeta reúne em si condições naturais de convivência, situações que são da própria condição da vida no planeta Terra, e que servem para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento espiritual. A gente aprende, a gente desenvolve nossos potenciais de inteligência, nossos potenciais cognitivos, nós desenvolvemos os nossos potenciais relacionais, nossa habilidade de nos relacionar com os outros, nós desenvolvemos os nossos potenciais emocionais, a nossa capacidade de sentir, de ter empatia, de nos emocionar com as questões da vida, de admirar a grandeza divina, nós desenvolvemos os nossos potenciais emocionais também nessa vida de relacionamento com essa realidade que a experiência terrena nos oferece. Por isso, Veneranda nos apresenta a Terra como uma grande escola, uma escola para as nossas almas. André Luiz usa também essa expressão, eu acho muito oportuna, escola para as nossas almas, onde a gente vai aprender, portanto, nas circunstâncias que a vida nos oferece. Portanto, a gente vai poder analisar que prova ou expiação tem muito mais a ver com os sentidos que nós atribuímos às ocorrências da vida do que às próprias ocorrências. E eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tenha cometido determinados erros no passado, diante de uma situação que é absolutamente corriqueira, ele pode estar se sentindo punido. Alguém que causou prejuízo a terceiros, causou prejuízo a alguém, aqui nessa vida mesmo, não estou pegando vidas passadas não, tá gente? Nessa vida mesmo, alguém que causou prejuízo a terceiros, ele leva um prejuízo ali, ele começa a se revoltar, porque ele acha que está sendo punido. E às vezes nem admite que está sendo punido, aí ele quer ser tão grosseiro contra o outro, como ele não admitiu que o outro fosse contra ele. Então são as nossas reações atabalhoadas de não aceitar as responsabilidades que nós temos pelos nossos atos. Há uma observação muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito diz o seguinte, olha, que nós distinguimos quando são provas ou expiações pela maneira como a pessoa passa por essas circunstâncias. Se a pessoa passa sem rebeldia, sem revolta, com aceitação racional, compreensível, é porque ela já é compreensiva, melhor dizendo. É porque ela já processou esse aprendizado e isso para ela já não é mais desafio. Não é mais desafio. E ela não está se sentindo devedora com o seu passado, portanto não é também expiação. É simples circunstância de aprendizado. Poxa, mas fulano, hein? Quem diria? Né? Tá, mas você vai ficar no prejuízo? Olha, meu filho, prejuízo faz parte desse mundo, não vou preocupar com isso não. Não vou deixar isso tirar minha paz interior.
Não vou deixar isso tirar minha paz interior. Então, para mim, é mero aprendizado de uma escola onde eu estou experimentando novas aulas, novas lições. Eu estou me enriquecendo com as circunstâncias que o mundo me oferece, usando essa metáfora da escola. Metáfora muito interessante que Veneranda nos traz para perceber o mundo como um imenso campo de aprendizado. Tá, mas o menino que bateu no coleguinha, e aí a professora percebeu, chamou, levou ele para a secretaria, a diretora bota ele de castigo na secretaria, ele se sente sendo punido. Ele se sente punido, para ele aquilo é uma prisão, para aquilo é uma repressão. Ele queria bater no colega e ficar por isso mesmo, e sair de herói. Mas a diretora bota ele lá uma aula inteirinha sentado dentro da secretaria, aquilo para ele é uma repressão terrível. Então, para ele, aquele momento é de expiação. Mas por quê? Porque a maneira como ele está articulando suas relações, a sua vida de relação, é ele quem se sente punido. Se uma outra criança for acusada injustamente e for para a secretaria indevidamente, é provável, e que não tenha esse tipo de comportamento, é provável que ele se sinta injustiçado. Injustiçado, mas não castigado. Por quê? Porque o castigo ele é inerente às condições da minha consciência. O castigo não é a ação externa, é o meu sentimento interno em relação à atitude que eu cometi. Então é muito interessante a gente perceber que essas questões estão todas aqui no nosso nível interior, no nosso nível psicológico, no nosso nível mental. Esses conceitos eles têm muito mais a ver com a maneira como nós lidamos com a situação da vida do que com a própria vida em si. Eu vou pegar um outro exemplo aqui. Eu estava vindo agora, eu tive que sair agora cedo, e vocês estão vendo que eu estou gravando a palestra de manhã, né, no meio do canto dos passarinhos aqui. Eu tive que sair agora cedo para levar o carro da minha filha para um reparo e voltei a pé. E voltando a pé, eu passei por um acidente de moto. Um casal foi derrubado. Eu não sei o que aconteceu, mas o casal foi derrubado e os dois estavam caídos ali no chão, esperando socorro. E na hora, assim, o quadro choca a gente, o quadro preocupa a gente. Verifiquei, estavam devidamente atendidos, esperando os bombeiros. Achei que estava tudo mais ou menos tranquilo e prossegui meu trajeto. E aí eu estava refletindo sobre isso, porque eu estava já me organizando para gravar esse momento de reflexão nosso, e eu estava pensando, interessante, e aí um acidente de carro ou de moto é uma prova ou uma expiação? É bem provável que aquele motorista inconsequente, irresponsável, que sai cortando todo mundo, que atravessa sinal fechado e que não tem responsabilidade com a coletividade no trânsito, é bem provável que ele se revolte porque acha que ele está sendo punido injustamente. O que tem ele correr? O que ele tem avançar um sinal? Não estava vindo ninguém. E se estava vindo, estava longe. Então, para ele, aqui no mundo interior dele, ele está sendo injustiçado, ele não aceita isso, ele se revolta, ou então ele processa e fala, eu estou precisando mesmo rever minha maneira de agir no trânsito. Eu já causei sofrimento para muitas pessoas pelas minhas inconsequências. Ele pode pensar assim também. Aí é aquele sentido da expiação em que ele vai aprendendo com os sofrimentos da vida, vamos usar essa expressão, ele está aprendendo a repensar os seus próprios atos com as ocorrências do cotidiano. Então, para ele é uma oportunidade de aprendizado do ponto de vista de parar, analisar, olhar o passado, a atitude dele, e se colocar de maneira mais proativa no sentido de corrigir as inadequações de relacionamento que ele porventura cultive. Porque a vida é relacionamento, nós não vivemos isolados, nós vivemos numa coletividade que nem é só humana, nós vivemos numa coletividade planetária onde a gente interage inclusive com a natureza. E nós sofremos as reações, a repercussão de cada mínima atitude nossa. Se eu jogo o papel no chão, amanhã, a hora que a poluição estiver tomando conta de tudo, eu vou perceber que de alguma maneira eu contribuí para isso. Com a minha atitude, com a minha escolha de jogar papel no chão ao invés de colocar no cesto de lixo, de evitar comprar coisas desnecessárias para não produzir muito lixo. Às vezes a gente compra as coisas sem sequer parar para pensar em quanto lixo nós estamos produzindo para o nosso planeta.
Isso também é vida de relação, porque nós nos relacionamos com o nosso planeta Terra. E como está a nossa relação com essa organização planetária, que é delicadíssima do ponto de vista da biologia, da ecologia, de um sistema hipercomplexo, onde cada ação nossa de alguma maneira repercute, como por exemplo está repercutindo no aquecimento da Terra, na destruição da camada de ozônio. Como está o meu relacionamento com a própria natureza? Então, tudo que eu faço, de alguma maneira, repercute no sistema em que eu vivo. E essa repercussão, ela retorna para mim, não por um castigo divino, não por uma punição, não porque a natureza quer se vingar de mim, ela retorna para mim porque nós estamos todos entrelaçados. E se eu balanço a teia, eu sou balançado por ela. E se eu, de alguma maneira, desorganizo a sociedade em que eu vivo, eu também estou dentro dela e eu, de certo modo, experimento esse resultado. Se eu ajudo a bagunçar o trânsito, eu também sofro as consequências do trânsito bagunçado. E aí, de certo modo, eu me sinto espiando porque eu começo a sofrer com essas consequências, às vezes de atitudes que eu mesmo tenho alimentado. E o conceito de prova? O conceito de prova é aquele conceito do estudante que está aprendendo e está aprendendo com o balanço da teia, ele aprende com o balanço da teia, ele aprende com as ocorrências da natureza, ele aprende com a percepção das mudanças que o planeta está sofrendo por conta da ação humana, e diante da próxima oportunidade em que ele pode demonstrar que ele aprendeu, ele tira nota 8, 9 ou 10. Por quê? Porque ele já sabe, ele evita causar danos, ele dirige disciplinadamente no trânsito porque ele sabe que ele é uma peça componente fundamental da harmonia social. Ele evita replicar fake news porque ele sabe que se ele replicar fake news, o mundo vai vir a esse caos que viveu nessa nossa era da pós-verdade. Então é a consciência do estudante, do aluno aplicado, que percebe as implicações de cada um dos seus atos e age de maneira muito segura, muito racional, muito pensada, muito responsável. Eu até quero corrigir aqui o racional, né, porque pode ser emocional também, pode ser uma atitude emocionalmente madura, para, de certo modo, contribuir com a harmonia dessa grande teia da qual cada um de nós faz parte. Então eu não quero que essa teia sofra muitas sacudidelas, eu me pauto por uma certa tranquilidade para não causar ainda maior agitação nessa rede. Então, para mim, é simples prova. Esses acontecimentos da vida são testes, são aferições, são oportunidades de aprendizado, são oportunidades de enriquecimento, inclusive. Eu peguei aqui um outro caso de enfermidade. E a enfermidade? É expiação ou é prova? Aí eu vou voltar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec analisa essa questão do bem e do mal sofrer, e depende de novo, gente. Mais uma vez, depende. É claro que eu vivendo num planeta como a Terra, onde tem fungos, bactérias, onde tem vírus, né, vírus de todo tipo, agora o coronavírus, para piorar, é claro que num planeta desse eu estou sujeito, nesse relacionamento com o ambiente, a pegar uma bactéria, a contrair um vírus, eu estou sujeito. Por quê? Porque é da nossa vida de relações, é da condição do planeta Terra. E, naturalmente, se eu estiver com um peso de consciência, com sentimento de culpa, com conflitos do passado que eu não resolvi, é bem provável que essa doença me cause revolta, que isso me cause sofrimento, que eu me sinta injustiçado, que eu estou sendo punido. Por quê? Porque eu tenho minha consciência culpada. Mas para uma pessoa que tem a consciência equilibrada, harmonizada, ou até que abraçou uma experiência semelhante muito mais como aprendizado, tipo Jerônimo Mendonça, né? Eu fico me perguntando se Jerônimo Mendonça não pediu aquele aprendizado para ele, aquela situação como aprendizado, como teste de verificação. Eu conheço uma outra história muito bonita também de uma pessoa que quis nascer cego para poder perceber melhor a realidade, o drama de quem vive cego. E segundo essa informação, que é de natureza mediúnica, claro, essa pessoa assinava Braille, por isso ele aproveitou a experiência que ele estava desenvolvendo naquele aprendizado que a cegueira lhe proporcionava para criar um modo de linguagem que possibilitasse a leitura pelos cegos.
Então, mesmo a enfermidade, para um ela pode ser expiação, mas para outro ela pode ser uma mera provação, uma mera oportunidade de aprendizado, sem nenhuma raiz no seu passado espiritual, portanto. Eu posso desenvolver um câncer? Posso. Sem ter obrigações no passado? Posso. Ah, mas esse câncer que eu estou desenvolvendo hoje no meu aparelho digestivo, ele pode não ter raiz nenhuma no seu passado. Por quê? Porque com a indústria alimentícia que nós criamos nesse planeta abençoado nosso, essa indústria que coloca tantos produtos químicos nos alimentos, essa indústria que explora os transgênicos de maneira às vezes muito inconsequente, sem avaliar adequadamente as consequências, visando exclusivamente o lucro econômico, essa indústria naturalmente ela é causadora de doenças. E se nós estamos aqui encarnados, nós estamos sujeitos, porque nem sempre nós temos condições. Eu brincava com a minha filha, ela fala, pai, o senhor pode comprar alimento orgânico? Eu falo, minha filha, não existe alimento orgânico para 8 bilhões de pessoas sobre a Terra. Não existe. Então não existe eu pensar em uma solução só para mim. Eu tenho que pensar numa solução que seja global, para a teia inteira. Não basta eu resolver o meu problema nessa grande teia da vida. Eu resolvo o meu problema, mas eu sofro a repercussão dos movimentos dos outros. Eu tenho que pensar em soluções que sejam globais, que sejam soluções para todos. Aí sim, se a gente consegue repensar o nosso sistema que produz os alimentos aqui, apenas pensando em lucro, e se a gente aprender a pensar coletivamente em bem-estar, em saúde, na coletividade, aí sim nós vamos ter melhor condição de saúde para todos os seres humanos. E aí eu também recebo os benefícios dessa luta ideológica, sim, que eu estou travando por um mundo onde não existam indústrias alimentícias que promovam alimentos, que produzam alimentos que causam enfermidades, que causam doenças. Então eu também recebo o impacto, os resultados, as repercussões da minha atuação ideológica na sociedade, visando a construção de um mundo melhor para todos, e não exclusivamente para mim. Porque se eu penso só no meu problema, eu sou egoísta. Eu estou tentando resolver o meu problema e os outros que se danem. Eu sinto muito, gente, numa comunidade planetária como a nossa, não tem jeito de os outros que se danem. Não tem como. Eu sofro as repercussões de cada atitude mínima que eu faço. Eu balanço na teia, todo mundo sente. Então todo mundo compartilha o resultado da ação coletiva. O que nós compartilhamos é o resultado das nossas ações coletivas. E aí, eu coloquei até por último aqui a questão da pandemia, que tem muita gente angustiada porque meu familiar desencarnou. Ontem faleceu pela manhã o pai de uma amiga nossa, que inclusive está em Portugal, não pode estar aqui, com a Covid, com a pandemia. Anteontem nós tivemos mais uma perda, agora nós estamos tendo perdas quase todos os dias de pessoas próximas de nós. Já tivemos perda de primos, 2 primos, outros familiares mais distantes. Então, assim, é um momento de muita tensão, sim, né? Um colega aí do nosso movimento espírita, Allan Kardec, com apenas 48 anos de idade e que também não resistiu ao vírus e perdeu a vida. Então, assim, aí eu ouço as pessoas falando, não, mas só está morrendo quem tem que morrer. Não, gente, nós estamos achando que tudo é expiação, não é. Há o conceito de provação que é muito mais presente na doutrina espírita e que a gente às vezes fecha os olhos. Então essa pandemia, ela do ponto de vista da situação do planeta é apenas uma situação cotidiana. Pandemias sempre aconteceram, nós já tivemos pandemias muito piores do que essa, como a peste negra no século XVI, que tirou tantas vidas. Na época de Kardec conviveu com a pandemia, uma pandemia de cólera. Ele não escreve isso nos livros dele não, mas a gente percebe na Revista Espírita. Tá? Então, assim, na época de Kardec existia uma pandemia de cólera que já estava durando mais de 20 anos. Mais de 30 anos ela durou e que a Europa sofreu muito nos últimos 10. Só a Rússia perdeu quase 1 milhão de pessoas, a França quase 100 mil pessoas, em torno de 100 mil pessoas. Então, assim, pandemias são situações absolutamente rotineiras na vida planetária. Terremotos, tsunamis, tempestades, isso é rotineiro, porque isso faz parte da condição de vida biológica do planeta, da condição de vida geológica do planeta, das condições físicas que estamos sujeitos às tempestades magnéticas vindas do Sol. Então, isso é rotineiro. Tá? Não há problema nisso.
A questão é como a gente aprende a lidar com isso. Está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec analisa os flagelos destruidores. Através da nossa capacidade de previdência, nós vamos aprendendo a prevenir essas ocorrências, a evitar que elas afetem as nossas coletividades, primeiro nos nossos microambientes, nos nossos ambientes médios e no nosso ambiente macro, no nosso ambiente planetário. É muito interessante, a gente não pode perder de vista. Eu vejo as pessoas dizendo assim, mas isso está afetando o mundo inteiro. Ok, gente, mas é muito bom para o nosso aprendizado, para a nossa compreensão da parte que nos compete na nossa responsabilidade, a gente perceber que o Vietnã só perdeu 55 pessoas. E o Vietnã é metade do Brasil no estado de Goiás. Eles têm 108 milhões de habitantes num território pequeníssimo, do tamanho de Goiás. O que eles fizeram para não morrer ninguém do jeito que eles estão conseguindo fazer lá até hoje? Eles estão com todo um controle da vida social para garantir que todos sobrevivam até que eles consigam comprar vacina. São um país muito pobre. Então olha que interessante, muito pobre, mas estão sabendo se cuidar para que ninguém morra, porque a valorização da vida é isso, é não deixar ninguém morrer sem necessidade antes da hora. E eles estão demonstrando valorização da vida. Tá? Por quê? Porque eles estão cuidando de todos para que ninguém se perca. Se você for para o Vietnã hoje, você vai passar quarentena na entrada. Tá? Você não entra lá direto. Não entra. Por quê? Porque eles estão protegendo a vida da sua coletividade. As pessoas falam muito mal da China, mas a China soube lidar muito bem com a pandemia. A China soube criar critérios de testagem em massa, de isolamento, de cuidado, para que eles conseguissem até hoje ter perdido apenas 5 mil e poucas vidas num país que tem 1 bilhão e 14 milhões de habitantes. São 7 Brasis dentro da China. E eles estão aprendendo, coletivamente, eles estão melhor preparados que nós. A Finlândia estão melhores preparados do que nós. Nós não estamos sabendo lidar com a pandemia. Então não tem nada a ver com Deus. Uma pessoa comentou comigo, mas o Divaldo disse que isso foi Deus que enviou. Gente, calma. O Divaldo estava fazendo uma poesia, uma metáfora, uma figura de linguagem para poder dar a ideia de como Deus pode ser entendido por trás de tudo, mas Deus pode ser entendido como misericórdia. Então nós temos que aprender a ler mesmo as mensagens que chegam do mundo espiritual como metáforas, como figuras. Porque o olhar que a doutrina espírita traz para nós é uma análise de como que a gente pode compreender isso cientificamente a partir da ciência e trazendo as implicações espirituais, onde a principal delas é o que nós podemos aprender com essa experiência que nós estamos vivendo. Então agora, seja no acidente de moto, seja no trânsito caótico, seja na enfermidade que me atinge, seja na desarmonia familiar que às vezes eu mesmo ajudo a criar, a grande pergunta que nós precisamos pensar é: o que eu posso aprender com essa experiência, uma vez que eu estou matriculado nessa escola abençoada, que, segundo Veneranda, foi criada pelo amor divino para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado? Qual é a lição que eu posso tirar desse momento? Tem algo que eu possa aprender ou não? Ou eu já aprendi e estou sentindo que eu estou seguro para tirar um 8, um 9 ou um 10 nessa prova que a vida está me apresentando? Qual a nota que eu estou tirando nessas ocorrências? Porque se eu me rebelo, se eu me desespero, se eu me angustio, é porque isso ainda tem muito a ver com o meu mundo interior. Na psicologia tem um ditadozinho que é interessante, eu não sou psicólogo não, tá, gente? Mas eu já ouvi muito em treinamento que eu participei, né? Era inclusive uma instrutora de um curso que eu fiz, que ela dizia, olha, bateu, doeu, pega que é teu. Eu ouvi o Alberto Almeida também dizer isso numa palestra aqui no Congresso, né? Se bateu, é porque tem a ver com você, né? Se doeu, é porque tem a ver com você. É porque você tem processo de culpa nisso. Porque quando o estudante não se desespera diante da prova, é porque ele está seguro do conhecimento que ele desenvolveu. O estudante que está seguro, a hora que chega a prova, ele olha assim e fala, ixi, que maravilha. E ó, é só ti. Tá? Ele sabe que ele vai tirar um 8, um 9, um 10. Alguma questão que ele não sabe, ele dá mais atenção. É assim. Assim nós também na vida. Aqueles de nós que já estamos mais ou menos tranquilos com o aprendizado que a gente desenvolveu ao longo das nossas múltiplas experiências aqui na Terra, aqueles de nós que já aprendemos bem, quando chega diante de uma situação a gente tem calma. Fala, peraí, deixa eu ver, isso aqui eu já conheço.
né? E a gente já sabe situar de maneira madura, responsável, cuidadosa, pensando não só em nós como em todos, porque nós já sabemos lidar com essa situação. A gente já aprendeu dentro da escola. Portanto, para nós é mera prova de conhecimento, mero teste de aprendizado. E a gente sai, ó, logo a gente sabe que é um 8, um 9 ou um 10. Mas aqueles de nós que não estudamos direito, que dirigimos de qualquer maneira, que somos irresponsáveis com a vida social, que exploramos a empregada doméstica, que maltratamos ou que ignoramos a criança na rua, que a gente sabe que a gente não está fazendo a nossa parte para a teia da vida, a hora que a coisa chega, que a situação coloca contra nós, a gente fica louquinho. Por quê? Porque a gente não aprendeu a lidar com ela, a gente não fez a nossa parte lá fora, lá antes. A gente não estudou anteriormente, a gente não refletiu, não desenvolveu olhar de sentimento de coletividade sobre esses problemas, a gente fechou os olhos enquanto estava acontecendo com o outro, e a hora que acontece com a gente se angustia e sofre. Aí é a expiação. Então, prova ou expiação não são condições das ocorrências em si, são condições da maneira como nós sentimos e nos relacionamos com essas ocorrências. Então, doença, enfermidade, pandemia, trânsito caótico, acidentes, nada disso significa para nós expiação, a menos que a gente esteja com dívida no cartório. A menos que em alguma circunstância do passado a gente possa ter feito coisa que nos leva a nos sentir mal diante dessa situação que agora se nos apresenta. Porque, a princípio, isso são situações normais do cotidiano, de uma vida de relações em nível planetário, onde nós somos 8 bilhões de pessoas nos relacionando umas com as outras, com o desafio de nos relacionar com dignidade, com respeito, com valorização recíproca no nível planetário. No nível planetário. Eu vejo gente falando mal de China, falando mal de comunista, falando mal de capitalista, falando mal de presidente, de ex-presidente, e eu falo assim, gente, o nosso dever é de relacionar com todos. O nosso dever de empatia é para nos colocar no lugar de cada ser humano e sermos capazes de respeitar a todos, independente das nossas diferenças, das nossas divergências. Pelo contrário, entendendo que essas diferenças, essas divergências, são diferentes matérias escolares que essa escola extraordinária da vida nos proporciona para enriquecer o nosso aprendizado. O mundo não vai ser bonitinho, uma coisa só, gente, no final dos tempos, não. Se é que tem final dos tempos, a gente está descobrindo a cada dia que não tem final dos tempos coisa nenhuma. Nós temos um grande desafio de construção de um mundo melhor para todos os seres humanos, não só para mim e para minha família. É para todos os seres humanos. Até porque daqui a alguns dias eu vou estar reencarnando de novo aqui na escola. E a hora que eu reencarnar de novo aqui na escola, eu não tenho a menor garantia se eu vou estar no primeiro, no segundo, aliás, né, na cobertura, nos andares superiores, ou se eu vou estar aqui na base. As grandes vagas estão aqui na base. Pode ser que eu reencarne na situação da pobreza, que eu não estou preocupado com ela hoje no mundo. É bem provável, porque não tem vaga para todo mundo lá entre os mais ricos. É bem provável que minha família, não consiga se colocar entre os mais ricos. Nessa vida deu para a gente estar aí no topo da pirâmide. Para mim deu, para você, para muitos de nós deu. Tá? Mas pode ser que na próxima a gente tenha que vir mais para a base, até porque tem que deixar os outros também experimentarem a parte de cima. E a hora que a gente reencarnar lá na favela do Rio de Janeiro, a hora que a gente reencarnar lá na favela de Belo Horizonte ou na periferia de Goiânia, é preciso que a gente esteja com a consciência tranquila, para que aquele aprendizado seja para nós motivo de alegria, de crescimento e não de revolta. Então, que nós tenhamos clareza de que nós estamos situados numa grande escola, como disse a nossa querida veneranda naquele livro belíssimo, Os Filhos do Grande Rei. Recomendo a leitura a todo mundo. Ah, parece livro infantil. Não, é como o Pequeno Príncipe. Travestido de livro infantil para trazer ideias adultas. E aí sim, a gente ter condições de sempre se perguntar, essa experiência que eu estou vivendo, para mim, ela é uma expiação ou prova? Se bateu, doeu, leva que é teu, é porque é expiação para você, está precisando aprender. E se você tira isso de letra, tira 8, 9 ou 10, é mais um aprendizado, mais um teste de conhecimento e que você está se saindo muito bem. Vamos agradecer a bondade divina porque nós aprendemos e estamos aqui.
Muito obrigado pelo voto de confiança, um grande abraço e que cada um de nós possa estar sempre se lembrando dessa teia da vida, onde cada movimento meu repercute sobre a coletividade e tudo que chega até mim é o que a coletividade também está vivendo e que eu não tenho como evitar que essa coletividade me alcance. E que Deus nos abençoe, para mim esse é o grande sentido de a gente se perceber todos nós sob a providência divina, sob o cuidado de Deus. Um grande abraço, muita paz para todos.